nós somos provocados por resoluções e documentos institucionais internos a retrabalhar cada um dos componentes curriculares de acordo com essa nova realidade. E nesses documentos vieram orientações de que a gente trabalhasse, então, a curadoria dos conteúdos que fossem mais pertinentes para quê? Atendendo a esse momento, e que fossem mais aliados para a gente trabalhar essa transposição didática, então, do presencial para o online, né? Que a gente considerasse a própria questão de saúde mental dos estudantes que estavam passando por esse momento, que a gente não evitasse a questão de sobrecarga de atividades com os estudantes, e que a gente, então, trabalhasse os componentes curriculares da forma que fosse mais flexível e mais coerente, então, com esse momento. E tirar essa interdisciplinariedade do papel, que é tão valorizado na avaliação dos cursos superiores, que às vezes está presente nos documentos, nos projetos de curso, nos projetos políticos pedagógicos, mas que, na realidade, a gente ainda tem, nos cursos de graduação, uma grande fragmentação, tanto dos conteúdos, né, quanto da disciplina como um todo. E daí a formação, ela não é fragmentada, né? Então, acho que isso é um grande desafio. Primeiro, olhamos os documentos institucionais. Segundo, fizemos uma curadoria dos conteúdos que eram mais pertinentes para serem trabalhados e quais as associações que nós poderíamos fazer entre esses conteúdos. E daí, na sequência, indicamos temas que era muito possível estabelecer fortes relações com os conceitos e com as teorias que nós precisávamos trabalhar com os alunos. E daí dessas discussões, surgiram esses grandes temas. E como eram temas recentes, e a gente trabalha dentro do Instituto essa questão da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente entendeu que trazer pessoas que já trabalham com esses temas, que eram profissionais que poderiam discutir isso com os nossos alunos, tornariam as aulas mais dinâmicas, a gente investiria em diversidade nos métodos e, por consequência, a gente faria uma interlocução com alguém que está trabalhando com essas questões. Mas dentro disso, parte do encontro síncrono, a gente destinava, então, para trazer alguém, né, para falar, antes da pessoa entrar no momento no Google Meet, que é a ferramenta que a gente utilizava, que a gente continua utilizando, né, nesse momento, mas antes a gente fazia algumas provocações teóricas e conceituais, a gente preparava os estudantes para ouvir aquele convidado, aí nós tínhamos o convidado, era um diálogo, nunca era uma palestra, então era realmente uma conversa, né, com aquele convidado. Claro que ele expunha mais, mas tinha todo o tempo a provocação, porque daí a gente conseguia associar com o que a gente estava trabalhando na disciplina mesmo, fazendo com que efetivamente ele contribuísse, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas trazer palestrante para a sala de aula, ele vai falar por 50 minutos, o professor está querendo ocupar a aula. Já escutei isso muitas vezes. A gente nem tem chance de fazer isso, porque ao contrário, a gente coloca, mesmo que a gente coloque e peça que o convidado fique 40 minutos com a gente já mandava o pedido falando isso, olha, você expõe em 15 ou 20 minutos, depois a gente vai fazer perguntas, a gente vai conversar. Nessas perguntas, a gente ia puxando para o conteúdo, né? Então, fazendo as relações, então, entre a experiência prática ou a pesquisa, aquilo que aquele convidado estava trazendo, mas sempre ancorando na discussão que a gente estava tendo com os estudantes. Então, a gente tem um primeiro impasse, que era o próprio impasse voltado para a questão de que tem gente que não tinha como, né? Não conseguiu mesmo acompanhar as aulas nesse cenário, e a gente, claro, percebeu, foi uma porcentagem baixíssima dando esses componentes curriculares juntos, mas a gente teve, e a gente tinha uma proposição também institucional de tentar fazer o resgate desses alunos. Então, a gente entrou em contato por WhatsApp, entrou em contato por e-mail, entrou em contato de todas as formas possíveis, e alguns alunos a gente conseguiu recuperar, mas daí já não tinha mais como eles acompanharem tudo que tinha acontecido na disciplina. Então, a gente tem que fazer um replanejamento para atender a esses alunos que foram, entre aspas, resgatados ao longo do semestre, e fazer uma outra alternativa, uma outra forma de trabalho. E uma outra questão que a gente percebeu também é que a gente tinha que diversificar.
Então, estava super funcionando a questão do convidado e tal, e a dinâmica que a gente estava adotando, e de repente a gente começou a perceber que mesmo tendo duas professoras juntas, dialogando, trazendo um convidado, dando uma outra dinâmica, que esse online estava super cansativo, né? E daí, quando a gente percebeu isso, que estava realmente muito cansativo, a gente começou também a trabalhar com seminários. Então, assim, até para fomentar que os alunos falassem, porque embora a gente tenha uma participação muito... Nossa, a participação foi muito boa dos estudantes, falando, provocando, questionando, foi muito boa. Mas não são todos que participam. Nem no presencial já não era, quanto mais no online. Então, colocar um seminário ali no final da disciplina, que era uma coisa que a gente não imaginou como sendo necessária no início, mas a gente percebeu que era, foi bastante interessante também para acompanhar os estudantes. Da mesma forma, a interlocução com professores de outras áreas, né? A gente não é o único detentor do conhecimento, né? Então, dentro disso, outra área pode me permitir ter um outro olhar. Eu entendo claramente que para algumas áreas existem especificidades, que para algumas áreas essa não é tão fácil esse transitar por diferentes áreas, mas mesmo assim não existem formas de você conseguir abrir a sala de aula e fazer com que esse conteúdo esteja assim mais amparado na realidade, né, no contexto social, político, econômico, científico, que seja, né? Então, trazer esse arejar para a sala de aula, ele é sempre muito positivo. E ele pode vir de diferentes iniciativas, do contato com os estudantes, do contato com os colegas, do contato com outros profissionais, trazendo outros pesquisadores, né? Ou mesmo com a interlocução com outros materiais aí que já estão produzidos, e a gente pode fazer a curadoria e filtragem desses materiais, estabelecer esse diálogo com outros materiais. Não tem nada, né, de grande novidade nisso. A novidade é estar aberto, né, para aprender junto com os alunos. Acho que é isso.